Oi, gente! Olha nós aqui outra vez em mais um episódio do Pod Fórum DCAPB, um podcast que trata de temáticas de garantias de direitos de crianças e adolescentes e é produzido pelo Fórum DCAPB, região Mata Paraibana. Nesse mês de julho, trazemos para o debate o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, em seus 32 anos de existência. Convidado para o bate-papo, temos Carlinhos Schneider, que junto com a Manu, Valesca Rodrigues e Jó Custódio vão tocar essa conversa tão importante e informativa. Fazemos referência e agradecemos ao Gaston Mondino, que colabora com essa gravação na técnica, e à Casa Pequeno Davi, que cede seu estúdio de áudio para as nossas gravações. Fiquem conosco, fiquem ligados, compartilhem os nossos conteúdos. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Me chamo Josemi ou Jó Custódio, faço parte do Fórum DCA, Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Estou aqui na Casa Pequeno Davi, no estúdio de rádio, de podcast, com a galerinha massa que daqui a pouquinho vai se apresentar. Então, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um rapaz de 1,75 m, pele branca, cabelo grisalho, uso barba, que é grisalho também, tenho os olhos castanho, estou com a camiseta branca, calça jeans, sapato preto, tenho um microfone aqui na minha frente de cor preta e tem 5 pessoas ao redor, né, aqui dentro desse estúdio. E aí, sejam bem-vindos e bem-vindas, vamos aproveitar esse momento para muita informação. Hoje temos um tema maravilhoso para ser discutido aqui, trabalhado, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que esse ano fez 32 anos de existência. Então temos aqui assunto maravilhoso para discutir com a galera que tem uma experiência, que vem do movimento de crianças e adolescentes, de participação dentro de fórum, conselhos, enfim. Vamos conversar um pouquinho. E é isso, é com vocês. Aí pode se apresentar, fiquem à vontade. Eu quero também aqui registrar a participação de Gaston. Gaston está contribuindo aqui na técnica e faz parte aqui da Casa Pequeno Davi. Esse programa, na verdade, esse podcast é uma realização do Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas tem a contribuição também da Casa Pequeno Davi nesse trabalho de parceria, disponibilizando aqui o estúdio da rádio, né, de podcast para contribuir no desenvolvimento desse trabalho. Então é com vocês, convidados. Sejam bem-vindos ou bem-vindo e bem-vindas a esse momento tão especial de conversa, de troca de experiência, de reflexões, de informação. Isso mesmo, Jô. Sou Valesca, esse momento é muito especial para todos nós, né? Estou aqui enquanto fórum, enquanto psicóloga, enquanto profissional de saúde, enquanto também defensora dos direitos das crianças e adolescentes, né? 32 anos do ECA, para a gente é um presente. Então, antes de tudo, de falar dos nossos convidados ainda aqui, nossos colegas, parceiros, quero também fazer minha autodescrição, né? Sou Valesca Menezes Rodrigues, tenho 49 anos, sou do sexo feminino, sou mãe de 2 filhos, um casal de filhos, tenho a pele morena, clara, pra mim, sou quase negra, mas o pessoal diz que não sou, né? E tenho 1,60 m, cabelos já meio brancos, mas pinto para ficar um pouco parecido com a cor do cabelo dos meus filhos, que não tem nada a ver com a minha cor de cabelo, né? Eu sempre brinco porque eles não gostam da cor do cabelo deles, então eu digo que pinto para ficar parecido com eles, né, gente? Vocês sabem que as pessoas sempre querem quem tem cabelo preto quer louro, quem é louro quer moreno, né? Então a gente tenta fazer essa dinâmica familiar, né, para que respeite também os direitos dos nossos filhos e a gente tente fazer essa aproximação entre o adulto, a criança e o adolescente. Então, estou hoje com uma camiseta colorida com amarelo, preto e branco, mas também estou com um casaco na cor bege, calça jeans, sapato bege.
Para mim é uma honra estar aqui, né, com pessoas tão maravilhosas, pessoas que valorizam o nosso estatuto. Quando o estatuto foi lançado, eu estava com 17 anos, então participei um pouco, né, dessa construção enquanto adolescente e desde então não me desvinculei a essa construção em buscar esses direitos, né? Então eu digo que hoje a gente está aqui com nossos convidados também, colegas, Carlinhos hoje como assistente social, mas também como membro do fórum, né? Muito atuante sempre. E futuramente temos a nossa Manu, que também está aqui com a gente, 16 anos, mas já é uma semente do Fórum DCA e o que a gente deseja para os nossos filhos, os nossos netos, né? E a nossa sociedade. Então, 32 anos aqui de ECA, para a gente estar nessa mesa, nesse momento, com pessoas em várias faixas etárias de idade, para a gente é um privilégio, porque eles, né, a Manu e o Carlinhos aqui, é fruto um pouco do nosso trabalho que fizemos um pouquinho atrás, né, Jô? Já que a gente tem uma idade um pouquinho mais elevada e daria para ser pai ou mãe deles, né? Isso mesmo, Valesca. E aí, gente, relaxados? É, negócio assim, né? Vamos lá. Olá, pessoal. Olá de novo, né? Que eu tô participando aqui mais uma vez. Eu me chamo Manuela, sou do Fórum DCA. Tô representando aqui também a Casa de Cultura, Ilha Axé do Soguian, a CCIAO e também a Remar. Vou me descrever pra vocês aqui como eu tô. Tô de cabelo amarrado, tenho um cabelo loiro, cacheado, tenho 1,55 m, tenho 16 anos, tô com o fardamento da escola, que é azul e preto, e tô de casaco. E vamos conversar aqui com o pessoal aqui, que vocês já me conhecem já sabem como é que eu sou, e vamos pra luta. Isso, Manu. Seja bem-vinda, tá? Boa tarde a todos e todas, eu sou Carlinhos, o meu apelido, na verdade, meu nome é Antônio Carlos, e eu sou um dos frutos desse Fórum DCA, né, que eu comecei a minha militância ainda criança, participei do processo enquanto adolescente, me tornei adulto e continuei no movimento defendendo os direitos humanos de crianças e adolescentes. Descrevendo para vocês, eu me considerava magro, mas estou sentindo que estou engordando um pouquinho. E aí estou com um cabelo pequeno, uma camisa detalhada na cor prata, calça jeans e sapato branco. Isso, Carlinho. E quero agradecer o convite do Fórum DCA, né, por estar me convidando para esse momento, para a gente estar batendo esse papo sobre um tema que é muito importante. São 32 anos de Estatuto da Criança e Adolescente. Tivemos muitos avanços, mas ainda precisamos de mais avanços, então precisamos falar, precisamos conversar e precisamos debater esse assunto. Perfeito. Estou sentindo que a conversa vai ser muito boa, né? E vocês que querem conhecer mais um pouquinho do Fórum DCA, né, Mata Paraibana, Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mata Paraibana, vai lá no nosso Instagram, né? Entra lá, acessa, começa a seguir. E aí você vai lá, Fórum DCA, _PB. Então, é só chegar lá, começar a seguir, curtir as fotos e conhecer um pouquinho do Fórum DCA, beleza? Vamos de pergunta, meu povo? Vamos relaxar, conversar. É um bate-papo, é uma mesa aqui de diálogo, não se preocupe, tudo muito leve. Não é isso, Valesca? Isso. Pessoal, é o seguinte, vou jogar essa pergunta aqui na mesa, tá? Qual a importância do ECA para a garantia de direitos das crianças e adolescentes? Qual a importância do ECA para essa garantia? Então, eu cresci escutando dos meus pais, né, da minha família, que antigamente as crianças não tinham muitos direitos, né, que as crianças elas já nasciam num processo de, como é que eu posso falar, de escravidão, né, onde não tinha direito, as crianças precisavam trabalhar para ajudar em casa. E aí surge em 1990 uma lei referência no mundo inteiro, né, para proteger e garantir os direitos de criança e adolescente. A lei ela é muito bonita, né, ela é muito clara e objetiva, agora a gente precisa fazer com que
ela seja cumprida, né? Se a gente tem um estatuto e ele é cumprido, na prática, a gente vai ter um número menor de trabalho infantil, então o nosso objetivo é que zero o trabalho infantil, né? A gente não vai ter crianças e adolescentes sendo exploradas sexualmente e a gente não vai ter nenhuma outra violação de direitos humanos, né? Então, a nossa luta que tá nos movimentos, que está nas instituições, que está acompanhando esse debate, que está trabalhando com criança e adolescente, é garantir essa lei. A partir do momento que a gente garante essa lei, a gente vai dizer que todas as crianças e adolescentes vai ter educação, vai ter saúde, vai ter moradia e não vai sofrer violência. Uhum. Isso, né? E isso é tão importante, Carlinhos, você falar, porque, na verdade, não precisaria, né, existir as leis se os adultos, se os governantes, se o adulto fizesse o papel que deveria, né? Mas, graças a Deus, temos o ECA, né? Porque justamente a gente vê se o mundo está como está, né? Hoje que a gente vê tanta falta de respeito, violência, né? Com as nossas crianças e adolescentes. Com o ECA, com 32 anos, imagina se não houvesse. Então, levando um pouquinho, né, para a nossa área de saúde, né, enquanto representante também da área de saúde, eu digo que a saúde mental precisa ser levada em conta, né, porque a gente tem uma lei maravilhosa, a gente tem vários estatutos, o Estatuto da Criança e Adolescente é a nossa lei maior para os nossos filhos, para os nossos representantes, que a gente é o futuro da gente, é a nossa esperança, né? E a gente apenas precisa cumprir. E quem deve cumprir, principalmente, é esse adulto, né? Que, inclusive, né, foi quem incentivou também esse ECA, né? Então, muitas vezes a gente cobra muito, né, de alguns personagens, mas a gente esquece do nosso trabalho também diário, na sala de aula, na sociedade, na nossa comunidade. Então, eu digo que se a gente colocar em prática o básico do estatuto, muitas situações já não existiriam em relação à violência ou o não respeito à figura da criança e do adolescente. Então, é muito importante ter aqui hoje a Manu, com 16 anos, né? Ter o Carlinhos aí, saindo desse mundo da adolescência, para justamente a gente ver também na visão deles, né, o que eles sentem na pele. Porque a nossa geração foi uma, a geração deles outra. Então, o que mais a gente precisa fazer enquanto adulto, enquanto rede de proteção das nossas crianças e adolescentes? Então, é fundamental estarmos aqui e cada vez mais precisamos conversar, precisamos popularizar, por isso que é muito bom esse espaço do podcast, da rádio, né? Porque a gente fica muitas vezes vinculado muito à tela e a gente precisa muitas vezes apenas ouvir para que a gente possa realmente atuar como cidadão. Isso mesmo. Manu, sente contemplada, mas acho que a próxima pergunta vai cair bem para você também, tá? Eu, no momento, todos dois já falaram, sabe, tudo, vamos dizer, né? Eu fiquei assim, né, de queixo caído, porque já falaram do que eu precisava falar. Não preciso falar mais nada, já falaram já o essencial já. Certo. Eu acho muito massa quando o Carlinho faz esse resgate, né, do início, né? E lembrar dos grupos, das pessoas que contribuíram na construção dessa lei, né? Todos os movimentos na década de 80, né, 90, né, nessa luta para poder chegar a essa lei e isso valer como realmente uma lei, ser garantido, né? O que temos que estar é na vigilância, né, da efetivação dessa lei, né, que realmente ela aconteça com eficácia e com qualidade. Mas vamos lá. Ainda, né, nessa perspectiva da importância, né, como vocês analisam hoje o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente? Como é que isso acontece? Como é que vocês analisam isso? Então, eu analiso, na verdade... Então, eu
eu sinto, na verdade, que a gente ainda precisa fortalecer mais essas políticas públicas, né? A gente precisa cobrar mais dos atores e atrizes que compõem o sistema de garantia de direitos, né? A gente precisa cobrar mais do governo para que a lei ela seja efetivada. A gente ainda vê aí que existe precarização na saúde, existe precarização na educação, na política de assistência social. Então, para a gente garantir essa lei, as políticas elas devem caminhar, né? Aí assim a gente vai conseguir ver e acompanhar alguns resultados. Isso, por isso, né, que eu coloco, Manu, você percebe que no seu meio acadêmico, na sua escola, junto às suas amizades, seus grupos, né? Você acha que os seus colegas, eles conhecem essas leis que são básicas no nosso estatuto? Né? Para poder a gente ver sua voz, sua garra, que a gente percebe que você tem muito a contribuir, porque, inclusive, né, a gente quer ouvir a voz das nossas crianças e adolescentes. Então, você representa, eu sou fã número 1, né, desse público, né, e vejo que se muitas situações, por exemplo, no seu colégio, nos seus professores, diretores, né, será que realmente cumpre o que está lá escrito? Então, vocês estão me puxando pro diálogo, né? Eu tô percebendo já, então tá bom, né? Vamos lá, tentar soltar um pouquinho aqui. Então, na minha escola, que é uma das melhores escolas do estado da Paraíba, mas uma das coisas que eu percebo que ela não comenta, ela não conversa, ela não dá uma palestra, ela não dialoga assim com a gente, ela não dá um diálogo, é sobre a questão do Estatuto da Criança e Adolescente. Em si, muitas crianças e adolescentes lá na escola elas não sabem qual é os direitos que a gente tem e quais são os deveres, porque a gente tem que lembrar dos deveres que o Estatuto da Criança e Adolescente fala pra nós, pra poder a gente seguir. E eu tava comentando uma vez com meus amigos lá na escola e eles disseram: oi, como assim? O que é isso? Tipo, hoje eu disse que eu ia participar de um podcast. Aí o povo disse: o que é um podcast? E o que é o que é o ECA? O que é o ECA? Entendeu? O ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente. E eles me pediram, assim, livrinhos pra eu dar pra eles, sabe? Porque eles se interessaram pra querer saber o que é. Porque na nossa casa, nem a nossa sociedade muito em si, elas comentam sobre os nossos deveres e os nossos direitos, que muitas e muitas vezes são violados. Tipo, eu tive o meu direito, não só eu, como 36 adolescentes teve o direito violado, que foi o CPA, que é um Conselho Nacional de Adolescentes, e a gente teve nosso direito violado porque a gente ia agora, dia 18, para Brasília para representar, cada um ia representar o estado, e o governo disse várias desculpas que cá entre nós não equivale em nada, sabe? Eu fico até com raiva, fico chateada em pensar nisso. Mas a gente teve os nossos direitos violados, sim, porque iam ser 36 adolescentes perguntando, questionando sobre direitos que tá sendo violado da gente, e eles não iam aguentar o poder que a gente tem um poder na fala. A pressão, né, Manu, na verdade. Mas é por isso, Manu, que é tão importante a gente trabalhar em rede, né? Porque quando une saúde e educação, a gente tá com as armas melhores na mão, porque nós trabalhamos, acima de qualquer coisa, por amor. Então, quando você coloca aí que fica chateada com esse direito que foi violado, né? Tenha isso não como tristeza, tenha isso como mais um motivo para que fortaleçam, né, esses integrantes, 30 e poucas adolescentes que eram para estar em Brasília nesse momento, para que justamente não ocorra isso o ano que vem, ou na próxima oportunidade que se tenha.
entendeu? Então, a gente sempre em situações que a gente não tenha, vamos dizer, um bom êxito, vamos tentar transformar isso em mais força, em mais garra, em vontade mais de estudar, porque é isso o nosso papel enquanto cidadão, enquanto a gente acredita que as coisas podem mudar. Se a gente desanima, aí a gente vai fazer o quê? O que alguns desejam. Então, a gente tem que, ao contrário, ver esses momentos para que a gente arregace as mangas e queira unir mais forças, porque o trabalho em rede é esse, né? A gente não faz nada sozinho. Então, essa união e essa vontade de dar certo é que faz realmente a gente chegar onde estamos, não é isso, Carlinhos? Imagina, se Carlinhos não tivesse passado pelo fórum, né? Será que ele teria essa mesma garra? Né? Por isso que eu vejo que é muito importante, né? A gente teve sempre pessoas aqui ao nosso lado no fórum, a Jo, a Francisca, a Rose mesmo, né? Que sempre foi um representante, né? Que lutou. Então, nós estamos aqui, então vamos fazer o papel de cada um daqueles nossos colegas, né? Que desejam que cada vez mais o ECA seja cumprido. Então, vamos transformar isso em amor, para que a gente possa alcançar e ter esperança sempre que realmente seja tudo cumprido como deve ser. Uhum. Só para contribuir também, né, assim, eu fico um pouco preocupado porque a gente, infelizmente, estamos retrocedendo muito, né, com esse governo que está aí a nível nacional. A gente antigamente conseguia fazer articulação com adolescentes do país inteiro, e aí eu lembro que a gente teve uma experiência muito bonita e rica, que foi participar da Conferência Nacional dos Direitos Humanos, né, que foi em conjunto com várias outras conferências. E aí foi um momento lindo, onde a gente tinha adolescentes de todo o espaço do Brasil, né, conversando, debatendo, trazendo a realidade, né, propondo as políticas públicas para o Brasil. E, infelizmente, quando o governo assume, né, isso acaba com essas ideias das conferências, né? A gente não consegue mais ver essa articulação. As ONGs eram fortalecidas, hoje está muitas ONGs fechando no país. E o protagonismo juvenil, a gente tentando permanecer com essa bandeira de luta, né? Para que a gente não tenha outras manus da vida com tristeza. A gente tem que trazer esse pessoal para próximo da gente e dizer que a gente tá junto, né? Para fortalecer e fazer valer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso mesmo, né? É dever da sociedade e muito mais dos nossos governantes fazer com que, né, o cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente ele aconteça realmente, né? E aí, Carlinhos já começa a trazer para um lado dos desafios, né? Enfrentando é um momento muito difícil que estamos vivendo de retrocesso mesmo, né? Como você já apresentou na sua fala aqui, né? A gente tinha antes um poder de articulação, né, de intercâmbio sendo construído, onde a meninada participava, né, levando as suas necessidades a partir das suas realidades, né, dentro das conferências. E isso acabou, né? É um retrocesso muito grande. E eu gostaria de saber de vocês os principais desafios do Estatuto da Criança e do Adolescente nesses 32 anos de existência, né? Quais os principais desafios que vocês percebem, que vocês encontram no dia a dia, né? Dentro das organizações que vocês participam, dentro dos espaços que vocês estão atuando, e nesse olhar mais amplo do grande mesmo, do todo o nosso país, né? Percebe alguns desafios? Na verdade, né, estou aqui também enquanto fórum, mas também enquanto grupos de estudo e apoio à adoção de João Pessoa, onde represento também, né, a diretoria técnica da AGAD, né, que a gente vê que os desafios são esses, né, é que não adianta muitas vezes a gente buscar novas leis se a gente não cumpre as que já existem. Então, um dos desafios é justamente a gente tentar fazer cumprir, né, o que já está escrito e está sempre incentivando para que a gente busque o que realmente deve ser colocado em prática e não como promessa, né? Então, muitas vezes a gente releva situações e, na verdade, a gente sabe que quanto mais a gente estiver nos espaços debatendo e fazendo com que
a população, principalmente a população infanto-juvenil, que é a nossa voz, né? É o nosso futuro. Quanto mais a gente investir no nosso público infanto-juvenil, mais a gente vai ter a probabilidade de ter adultos conscientes, profissionais, onde não tenham receios, né? De falar, de buscar realmente os seus direitos, né, adquiridos, como em todas as classes profissionais, nós temos os conselhos, e muitas vezes as pessoas ficam inibidas, né, de garantir, né, de realmente buscar aquilo que tem como uma solução melhor para as pessoas envolvidas, né? Sejam as crianças, sejam os pais, que muitas vezes passam, no caso da adoção, por exemplo, passam meses, anos, né, em busca de ter essa família mais constituída, né? Como a gente sabe que, se não houver os avanços, provavelmente a gente não vamos fazer com que essas pessoas se sintam realizadas enquanto pessoa e enquanto profissionais. Então, é muito importante que a gente invista cada vez mais nas instituições de acolhimento, que invista na família, tem que trazer a família para a escola, para que a escola dê a contribuição, mas que também essa família não transfira a responsabilidade só para os educadores, né? Então, tem que caminhar pais, famílias, junto com a escola, porque aí sim a força vai aumentar e com certeza vamos ter melhores garantias. Respondendo essa pergunta, Jo, assim, para mim um dos principais desafios que a gente está vivendo no momento, né, e não só aqui no Brasil, mas também no mundo inteiro, né, é a fome, né, a fome que tá, como é que eu posso dizer, tomando conta do nosso país, né, a gente vê, então isso retrata também na realidade das crianças e adolescentes. Então, quando a gente se depara com uma família que está com fome, que não está conseguindo se alimentar, né, aí a gente vai começar a perceber que inúmeras outras violações de direito vêm aparecendo, né? Vem o trabalho infantil, né? Vem a participação desses meninos e meninas no tráfico de drogas, né, para que possa, de certa forma, conseguir uma forma de conseguir dinheiro para que possa também chegar em casa com esse dinheiro, né? Porque... enfim, várias outras violações também que vão aparecendo. Então, para mim, esse é um dos principais desafios. Uhum. É isso mesmo, né? Você vê hoje nas ruas, nos sinais, né? As crianças pedindo, aqui mesmo na nossa área, né? No nosso território, crianças com carro enorme, né? Às vezes meio-dia, 1h da tarde, o sol quente, e eles puxando o carro cheio de material, né? De papelão, material plástico, né? Para estar contribuindo dentro de casa com a alimentação, né? Que não é certo, né? E temos um estatuto, né? Que diz que tem que proteger a criança. Como é que eu vou proteger, né? Se essa proteção não chega, né? E aí de quem deveria estar, né, fazendo com que isso acontecesse, não está fazendo. Então, realmente são desafios que encontramos no dia a dia para fazer com que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele possa realmente, com eficácia, acontecer, né, com garantia, a proteção de crianças e adolescentes. Gente, Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, realizando mais um podcast, né, aqui na Casa Pequeno Davi, no estúdio aqui da rádio, e aí com a participação de uma galera muito massa aqui, o diálogo tá muito bom, mas vamos lá, vamos de conversa, e eu aqui batendo, ó, pá. Pessoal, é o seguinte, qual necessidade vocês acham que o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda não abrange? Vocês conseguem identificar essa necessidade? Tem algo que o Estatuto ainda não chegou, não interviu, não está lá como deveria? Talvez aí, né, a gente possa, como eu já falei antes, de chamar essa família, né? Eu vejo que se o adulto cumprisse com muitas
do que está lá escrito, né, das suas obrigações e responsabilidade, né? Muitas vezes a criança não estaria na rua pedindo, não estaria existindo a evasão escolar, né? Então, na verdade, essa parceria com a família precisa estar mais firme, né? Então, a criança e o adolescente, ele é educado pelo adulto. Então, se o adulto não incentiva, não motiva, e ainda alguns, né, que a gente sabe que tem a miséria, tem a pobreza, sabemos de tudo isso, mas é justamente devido à ausência da educação. Então, a educação sempre vai ser, né, um dos personagens principais, porque para orientar esse pai, essa mãe, se for o caso, conscientizar, e aí sim, quem sabe até o conselho tutelar poder estar mais presente também dentro das escolas, porque muitas vezes os próprios diretores, professores, têm receios muitas vezes de chamar um pai ou uma mãe muitas vezes, né? Porque, como a gente fala, tem a questão da segurança também, né? Então, são muitas variáveis externas que fazem muitas vezes as coisas não cumprirem, né? Não irem realmente seguir o curso que deveria ser. Então, se unir conselho tutelar junto às escolas, fica mais fácil muitas vezes de não deixar aquela criança ou aquele adolescente em uma situação de chegar ao tráfico, por exemplo. Antes dele chegar ao tráfico, houveram várias situações anteriores. Então, eu sei que o pai, a mãe, o cuidador, a família precisa sair para trabalhar, mas sempre existe a alternativa, porque a criança, ela não pediu para vir ao mundo, né? Foi o adulto que colocou. Então, cabe ao adulto chamar realmente a sua responsabilidade e fazer com que aconteça a prevenção. Às vezes, às vezes a gente só acorda, né? Principalmente nós da área de psicologia, a gente vê que muitas situações, se tivessem sido investido lá na prevenção, não estaria acontecendo, né, aquele caos na família e muitas vezes até na própria escola. Então, se a escola, se o conselho tutelar, né, cobra que essa escola acompanhe essa criança, esse adolescente, então tem que acompanhar a família também. Não pode, as mãos têm que estarem sempre juntas. Então eu vejo que a gente precisa, não que não esteja no estatuto, está essa responsabilidade, mas a gente tem que fazer com que haja pessoas responsáveis em estar cada vez mais incentivando e puxando, né, essa bandeira para que as coisas aconteçam. Se a gente não muitas vezes, né, convidar esse pai, essa mãe para uma situação onde vá acompanhar seu filho, muitas vezes o pai e a mãe nem sabe que o filho não está faltando na escola. Então, precisa haver X dias esse aluno faltou na escola, seja 2, seja 3, ou seja até um dia mesmo, tentar procurar fazer esse papel, né? Se não pode telefonar, vai fazer a visita domiciliar para ver o que está acontecendo naquela família, que aquela criança ou aquele adolescente está faltando aula. Então, precisa haver justamente isso, né? Esse compromisso. Havendo compromisso, vestindo a camisa, acredito que haverão muitos mais resultados. E para complementar essa fala também, eu acho importante, eu digo que é importante, né, se as instituições que compõem o sistema de garantia de direitos, se elas funcionarem na prática, né, a gente vai conseguir perceber que são poucas necessidades. Porque o que a gente sente hoje? A gente percebe que a família está com fome e aí não tem política pública. A gente percebe que a criança está fora da escola e não foi cobrada a participação dela na escola. A gente percebe que a criança ou o adolescente precisa de um atendimento de saúde e não tem médico e não tem PSF. Então, ou seja, vários direitos vêm sendo violados. Mas aí o estatuto, na sua grande maioria, só é cobrado pela sociedade quando o adolescente comete um ato infracional. Né? Aí quando o adolescente comete o ato infracional, aí todo mundo quer que o Estatuto da Criança e do Adolescente seja aplicado. Então a gente precisa proteger primeiro, né, as crianças e adolescentes do nosso país, para que depois a gente possa como é que eu posso dizer, cobrar, né, dessa criança, desse adolescente, os seus deveres e tudo isso. Então,
é fazer valer com que as instituições que compõem o sistema de garantia, tanto governamentais, não governamentais, as redes, os fóruns e o sistema de justiça funcionem. Né? Funcionem e funcionem adequadamente para que a gente garanta que essa criança ou adolescente ela não vai ter o seu direito violado. E entender que essa responsabilidade não é só da família, né? Às vezes a gente culpabiliza demais a família como aqueles que têm a obrigação, que é papel da família realmente cuidar dessa criança e do adolescente. A criança não tem dever, né? A criança só tem direitos, né? Ela não tem dever. O adolescente passa a ter dever em algumas questões, né? É dever do adulto fazer com que essa criança tenha acesso à escola, tenha acesso à saúde, enfim, tenha acesso a lazer. Ela não tem dever nenhum, né? Ela tem direito, né? Mas entender que essa família também, né? Como é que está estruturalmente essa família, né? Como é que os serviços estão chegando? Então é entender que essa família também está dentro de um contexto, de uma realidade, de uma exclusão tão grande que acaba tudo isso acontecendo, né? Do seu filho, de sua filha, muitas vezes está fora da escola, essa criança está na rua catando um alimento, né? Então existe essa responsabilidade realmente da família assumir isso, mas tem o papel também do Estado, né? De fazer com que essa família ela tenha garantia também, né? Do básico. Os serviços que existem tem que chegar junto, né? Essa rede de proteção tem que chegar junto. Então, é isso que eu também percebo, né? Nessa estrutura mesmo de sociedade. E aí, pessoal, eu já queria também trazer para vocês quais os principais atores, né, nessa rede de proteção a crianças e adolescentes indicado pelo o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente já começou a trazer um aqui, né? Falaram muito aqui do Conselho Tutelar, né? Existem outros, né? Outros atores? Na minha opinião, os principais atores e atrizes, né, desse sistema é a criança e o adolescente, né? Em seguida vem a família. E não nessa ordem necessariamente, mas aí envolve a escola, envolve a sociedade, envolve a comunidade. Não, todo mundo tem que se juntar e precisa estar unido e precisa estar junto para fazer valer esses direitos, né, que as crianças e adolescentes possuem. Uhum. E Manu? E aí, Manu? Oi. Manu está um pouquinho sonolenta, né, Manu? Tá cansadinha, né? Mas tô escutando tudinho aqui. É porque assim, né? Vocês estão resumindo demais as coisas aí. Então fala aí, acrescente. Aí a gente vai deixar ela falar primeiro, né? Não, porque tem coisa, né? Como eu falei. Eu vim preparada pra uma coisa. Aí tô fazendo ueta comigo aqui. Essa psicóloga linda aqui, maravilhosa, que fez eu passar por isso aqui, né? Não, Manu, mas você sabe que você é uma referência. Daqui a 2, 3 anos, você vai ver como muitos outros colegas seus, né, vão estar dizendo assim, ai, Manu, como você teve a oportunidade que a gente não tem. Né? Sim, Então, é na verdade, todos nós aprendemos, né? A gente, independente da idade que a gente sempre tem algo para ensinar e aprender. E eu sempre digo que o adulto, né, quando a gente decide ou quando acontece também, né, de a gente se tornar pai ou mãe, muitas vezes a gente aprende muito com os nossos filhos. Então, por isso que é muito importante, né, você participar aqui enquanto adolescente, porque vocês têm uma voz e um poder, né, muito grande que muitas vezes vocês não usam. Então, cabe a nós, enquanto adultos também, né, incentivar isso, tá? E isso, vocês estão em desenvolvimento. Então, tudo vocês podem, não tem erro, vocês só vão estar acertando, tá? Então, não existe dúvida que não seja inteligente, não existe nenhuma situação, né, que a gente diga que vocês estejam errados e que não possa ser consertada, né? Então, a nossa vida é um aprendizado, né? E como adolescente, com certeza, você inspira muitas outras crianças e adolescentes também,
Né? Então, veja que na sua escola mesmo, você diz que tem colega seu que não sabe nem o que é ECA. ECA, talvez, para alguns, seja uma coisa chata, né? ECA, ou que não gosta, né? Gosta de comer o quê? Uma salada de fruta, ou mesmo uma salada verde, né? De verdura, aí a pessoa faz ECA, né? Não sabe nem a proporção, muitas vezes, a dimensão do que é o Estatuto da Criança. Então, assim, por isso que cada vez mais a gente deve realmente fortalecer, né, criar esse senso de ajudar o próximo, de ajudar a própria organização, de um modo geral, né? Porque a gente não trabalha sozinho, a gente precisa da justiça, a gente precisa da saúde, a gente precisa da educação, né? Mas para isso também a gente precisa que o público muitas vezes cobre da gente, né? Enquanto muitas vezes um representante de uma instituição, enquanto adulto, enquanto pai, enquanto mãe. Então, vocês, como o Carlinhos falou, né, é a nossa principal razão. A gente realmente querer que as coisas melhorem e que a gente possa ter um futuro melhor do que a gente tem hoje, o nosso presente. Tá? Então, a gente não quer botar em nenhum momento ninguém na berlinda, não. A gente só tem o papel de cada vez mais incentivar e dizer que vocês têm todo o instrumento, né, para que realmente possam ser bem melhores do que todos nós. Proporcionar espaço, né, para estar se colocando, estar falando, né? Com certeza. Obrigada pela aulazinha aqui, né? Podcast, muito obrigada. Repita a pergunta aí, que eu já tava já coisada aqui na conversa. Vamos chegar aqui. Tá. Ultimamente vem se falando muito em redução, né, da maioridade penal aqui no Brasil. Como é que vocês veem esse debate sobre a redução da maioridade penal? A gente tem que ver, né, que o nosso adolescente, né, de 16, de 14 anos, qual é a maturidade que se tem para haver essa redução? Né? Então, assim, eu até coloco, Manu, para seus amigos, né, seus colegas, né, eles têm noção do que é um ato infracional, eles têm noção dessa questão até mesmo de votar, né, porque alguns dizem que a redução deve existir justamente porque com 16 anos vocês já podem votar, né? Mas será que para assumir outras responsabilidades, né? Será que o adolescente de 14, de 15, 16, 17 anos tem essa maturidade para isso, né? Pela Organização Mundial de Saúde, não, né? E para o grupo de vocês enquanto amigos, como é que tá essa discussão entre vocês? Como é que eu posso ajudar a complementar, né? Como é que vocês se veem, as responsabilidades que vocês têm, ou que vocês já assumem, ou que vocês poderiam assumir na adolescência, nesse período aí, a partir dos 12 anos? Então, assim, geralmente eu vou ser bem sincera aqui com vocês, a gente não conversa muito sobre isso, sabe? A gente conversa mais com questão de brincadeira, diversão, mas quando o negócio é sério, a gente muitas vezes perde o senso. E eu até tava comentando aqui com o Carlinhos, eu vou ser bem sincera aqui com vocês. Eu fugiu assim da mente o que é o tema que tá comentando aqui no momento. Mas com as perguntas aqui que vocês fizeram, eu vou respondendo, quem sabe chega, Nós né? Nós podemos colorir a pergunta, né? A pergunta é o seguinte: um adolescente que comete um ato infracional, digamos um erro. Sim. A ideia é fazer com que esse menino, menos de 16 anos, ele pague, né, uma O pena, ato que ele cometeu. uma pena dentro de um presídio, por exemplo. Sim. De adultos, com de adultos. né? Então, no diálogo aqui, na fala de Valesca, ela diz: uma criança de 14 anos tem capacidade, foi isso, Valesca? Isso. Né? De pagar um ato desse dentro de um sistema No caso que carcerário que conhecemos muito bem como funciona, né? Sim, com E aí certeza. ela já disse que a Organização Mundial de Saúde disse que não, né? E quem são esses adolescentes que vão estar dentro desse espaço?
né? Quem são esses adolescentes? São os menininhos de classe média, rica? alta. Ou são os nossos meninos e meninas que vivem em situação de vulnerabilidade social, né? Meninos negros, meninas negras, né? Quem são esses Sim. adolescentes que vão estar pagando? Então, como é que tu vê isso, Manu? Ai, gente do céu. Agora que eu comecei a entender, ó. Reduzir, né? Diminuir. Então, a questão da criança, porque com 12 anos a gente ainda é criança, né? Até 12, no caso. Eu acho que não temos capacidade de ir para um presídio onde tem adultos. Porque, assim, ninguém sabe da mente do próximo. Ninguém sabe da mente do que ele pode fazer. E a gente tem que primeiro pensar, assim, no que a gente fez, no que a gente vai fazer e tal. E a gente tem que ter um espaço reservado para essas crianças que cometem esses atos. E é claro que sempre isso acontece com negros da classe baixa bem no chão, com certeza. Porque nas classes altas sempre tem aquele que conversa e molha a mão do próximo, né? E assim, eu não tenho muito o que falar, porque questão desse tema, eu não converso muito com meus pais em casa, porque, assim, meu pai, ele é de um lado, minha mãe é do outro, e quando se começa a querer dialogar sobre qualquer tipo de situação, eu não consigo entender, porque um fala um sentido e o outro fala o outro. E aí a gente fica querendo entender o assunto, o tema, mas ao mesmo tempo fica recuando, porque chega até a querer ter um atrito, uma discussão entre os pais em questão disso. Porque meu pai, ele é a favor, e minha mãe e eu, a gente é contra, entendeu? Então é uma situação bem cavernosa, assim, pra gente. Entendeu? Tô entendendo. E por isso que quando vocês fizeram a pergunta pra mim, eu fiquei já assim. Aí eu lembrei da vez que eu perguntei pra minha mãe, que eu vi no jornal. Eu perguntei, mãe, o que é ser contra e o que é ser a favor da redução da maioridade penal? Aí meu pai já ouviu, aí já veio os dois na minha. Aí eu. Meu Deus do céu. Aí não consegui entender muito, entendeu? Mas com esse diálogo aqui já dá pra ter uma como é que se diz? Já dá pra ter uma base, né? Isso, uma base. Aí você vê, né, Manu, você que participa, que entende um pouco mais desse universo. Imagina aquele teu colega ou aquela criança que não tem noção nenhuma desse mundo. Principalmente aquelas crianças e adolescentes que às vezes estão numa situação econômica ou até mesmo cultural mais privilegiada. Né? E aí, muitas vezes, discrimina o seu próprio colega. Porque, por exemplo, vamos colocar uma situação real, né? Estão várias crianças e adolescentes brincando na rua, né? Aí, como você mesmo colocou aí, o negro, aí vamos para também os indígenas, vamos para meninas, meninos, começa a correr em uma situação de violência, alguma coisa assim. Será que aqueles policiais vão ver como aquelas crianças correndo, né? Como é que vai ser a interpretação? A gente vê que há muitas injustiças hoje em dia com o adulto, né? Principalmente do meio onde haja justamente a questão de raças, a questão de opções sexuais também, né? Ainda há uma discriminação muito grande. Então, veja que foi preciso uma lei onde as pessoas fixassem na parede lá que discriminação, né? Por questão de gênero, tudo isso teria que ser cumprida para as pessoas respeitar o ser humano. Imagina uma criança ou um adolescente mesmo, de 15, 16, 17 anos, que não tem noção, muitas vezes, até pela ausência, muitas vezes, do diálogo em casa. Por isso que é tão importante o diálogo na escola. Porque se a escola provoca esse diálogo, fica mais fácil, né, de você, enquanto filho, poder, pelo menos, ficar curioso de querer conversar esse assunto.
né? Por isso que a gente tem que dar espaço para vocês, tem que estar falando sempre desses temas mais polêmicos, seja de sexualidade, seja de drogas, seja de virgindade, que a gente tem muito esse preconceito ainda, né? É questão mesmo, vamos dizer que aqueles assuntos que não são falados dentro de casa. E a gente, nós crianças e adolescentes, a gente fica com muito receio de querer falar com os nossos pais em questão de direitos, em questão de sexualidade, como você falou, questão de drogas, em questão de virgindade, que hoje em dia é muito intolerante, né? E a gente fica com receio. Eu não vou mentir, eu fico com receio. Porque minha mãe, ela me ensina muito bem. Quando era eu e ela, era mais fácil conversar. Já quando aparecia meu pai já vem de uma outra época, ele é de 1960. Então é uma mente mais fechada, é uma coisa mais... Tradicional. Exatamente. Entendeu? Uhum. E isso, assim, mexe muito com a cabeça e dificulta, entende? E... Eu não vou mentir, eu mesma, eu às vezes me calo em casa pra não conversar com eles por conta dessa situação. Porque um é uma cabeça, o outro é outra. E quando eu vou tentar conversar com os dois, pelo menos, aí começa o reboliço, tá entendendo? Tu tem alguma contribuição ainda sobre a redução, Carlinho? Eu sou contra, né, todas as propostas de redução de maioridade penal no nosso país. Porque eu acredito que... Para a gente cobrar, a gente primeiro precisa garantir, né? Então, a gente ainda tem um Estado brasileiro que não garante as políticas públicas para criança e adolescente. Eu vou repetir aquilo que eu falei no início, né? Até a gente tá cansado de ver criança no sinal pedindo, vendendo balinhas, lavando o carro. Então, essas crianças não estão incomodando a sociedade. Agora, quando a criança... Quando o adolescente comete um ato infracional, aí ele passa a ser visto pela sociedade, porque infelizmente a gente ainda tem uma mídia muito sensacionalista que se aproveita de pequenos casos, né, para pedir uma proposta de redução da maioridade penal, porque quando a gente sabe, na verdade, né, quem é que está por trás disso, né? Qual é a proposta? Se a gente for olhar os dados nacionais, o Conselho Nacional de Justiça relata para a gente no seu último relatório que 10% das infrações que acontecem no país são cometidas por adolescente, ou seja, os outros 90% quem comete são adultos. Então, essa ideia de dizer que reduzir a maioridade penal vai resolver o problema da violência no país, não é verdade, porque senão outros países que reduziram a maioridade penal também não voltariam atrás e dizer que erraram ao fazer isso. Então, eu acredito que a gente tem que garantir primeiro a educação, a gente tem que garantir para aqueles adolescentes que a partir dos 14 anos já podem trabalhar legalmente, trabalho formal. Então, a maior dificuldade do mundo que a gente enfrenta hoje é conseguir trabalho para adolescente a partir de 14 anos legalizado, né? Então, garantir esse trabalho para que aí a gente possa cobrar. Infelizmente, também a gente vive um país, né, racista, né? A gente vive esse processo ainda que vem do período da escravidão, né? Então, onde a gente sabe que a maioria das pessoas que compõem o sistema penitenciário, eles têm um perfil, né? Eles são, na sua grande maioria, homens, negros, pobres e moradores de comunidade. Então, assim, eu me sinto, como é que eu posso dizer? Eu me sinto no lugar do outro quando eu vejo uma situação de injustiça. Eu me sinto porque eu sei que reduzindo a maioridade penal só vai para o presídio os meninos moradores de comunidade. Eu sei que os adolescentes que moram nas praias, né, que os pais têm condições, que os pais têm dinheiro e têm boa influência, eles não vão. Uhum. Então a gente tem, se vai ser para um, tem que ser para todos. Ou então não vai ser para nenhum. Infelizmente, né, Carlinhos, a gente percebe que aí que as crianças, e principalmente os adolescentes, vão ser usados, né? Então, assim, não é o caminho, né? Uhum. Não temos estrutura ainda para isso, não temos ainda essa consciência, né? Então, seria um absurdo, né, essa redução, porque com certeza ia prejudicar mais ainda os nossos adolescentes e as nossas crianças também, né? Então, precisa ainda haver muita evolução no ser humano, nas políticas públicas, para que realmente a gente possa, quem sabe, um dia, né? Mas ainda está bem distante disso.
Eu acho que é importante também destacar que a nossa fala não é no sentido de dizer o adolescente cometeu um ato, ele não deixe de pagar pelo seu erro, né? Mas ele tem que pagar de uma forma, né? Condizente à idade dele, né? A maturidade dele. E ao processo de desenvolvimento, desenvolvimento dele. Então, eu não posso pegar um adolescente de 14 anos, jogar dentro de um presídio, onde sabemos como funciona, né? E como esse adolescente vai se desenvolver, né? Então, ele tem que pagar pelo seu ato, mas dentro de uma realidade, dentro de um contexto, de um processo, né? Educacional, né? Proporcione ele a ser um cidadão no momento presente e no futuro melhor. E aí, só para complementar essa fala também, né, a gente tem um sistema socioeducativo. Então, a gente precisa também cobrar e garantir com que esse sistema socioeducativo ele funcione. Se a gente for fazer uma leitura também do SINASE, o SINASE, na teoria, ele é muito bonito. Agora, a gente tem que verificar se na prática também ele está acontecendo como ele deveria acontecer. Se aqueles meninos e meninas que estão lá, eles estão tendo acesso à educação, eles estão tendo acesso à cultura. E o pós-medida também, né? Porque às vezes o menino cometeu o ato infracional e foi para o sistema socioeducativo, ficou lá na instituição durante 2, 3 anos, o período que a lei permite, e depois, quando sai, não consegue como é que eu posso dizer, uma resolubilidade do problema, né? Assim, vai voltar para a mesma comunidade, né? Se quiser ir para um trabalho legal, a gente sabe que, infelizmente, a gente vive essa sociedade preconceituosa, que é difícil dar uma oportunidade de trabalho para um ex... no caso, não um ex-presidente, né? Um ex-infrator. Então, assim, a gente sabe que esse menino, essa menina vai enfrentar muitas outras dificuldades na vida, né? E dizer que a gente precisa acreditar na capacidade de mudança das pessoas, né? Então, como a gente já deixou bem claro aqui no início, que a criança e o adolescente são pessoas em processo de desenvolvimento, então nesse desenvolvimento mesmo ele está aprendendo, ele tá e ele vai pagar, porque quando a gente fala que a gente é contra a responsabilidade penal, né? Aí os sensacionalistas dizem, vocês passam a mão na cabeça desses trombadinhas, desses mililianos. Não, a gente não está dizendo que passa, não. A gente está dizendo que ele vai pagar da forma que a lei garante, né? Da forma que a lei determina. Exatamente. Galerinha, e sobre o papel do Conselho Tutelar? Muita gente trata o Conselho Tutelar com o papel de polícia, inclusive deseducando as crianças, reduzindo sua proteção à punição de quem deve proteger. Como mudar essas ideias? Como mudar esses comportamentos, essa compreensão, esse entendimento? Na verdade, eu vejo que o Conselho Tutelar precisa estar mais dentro, inclusive, das escolas, né? Porque muitas vezes aquela criança ou aquele adolescente, numa situação de violência doméstica, numa situação de vulnerabilidade de um modo geral, ele tem que ter o Conselho Tutelar como parceiro e não como polícia, né? Então, o Conselho Tutelar é para cada vez mais também estar mais presente para que, com certeza, não tenha essa visão, né? Às vezes o pai e a mãe dizem assim, se você não fizer isso, eu vou... Por exemplo, se quiser faltar aula, né? Você tá faltando, eu vou lá no Conselho Tutelar para obrigar você a ir para a escola. Então, não é bem assim, né? Nessa questão da obrigação, mas sim o papel do conselheiro tutelar é justamente facilitar esse diálogo e a conscientização. O que é que está levando? Entender o porquê que aquela criança, por exemplo, ou aquele adolescente está se evadindo da escola, né? O porquê que ele não está querendo. Então, assim, a gente muitas vezes vê essa questão de punição e educação de formas totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que ver o papel do conselheiro tutelar como parceiro da criança ou do adolescente, né? Mas também, como o Carlinhos bem falou, a gente não vai passar a mão nos erros, né? Porém, tem que ser educando, né, gente? Porque a educação está à frente de qualquer situação. Então, muitas vezes você tem até razão em uma situação. Mas se você vai com grito, com ignorância, né? Você termina o quê? Aquele
acerto seu termina sendo um erro, porque justamente você não está sabendo conduzir. Então, precisa haver esse equilíbrio, né? Para que realmente também, né, o conselheiro tutelar faça o seu papel como deve ser feito. E, inclusive, junto à comunidade, junto à escola e junto às famílias. O que a sociedade precisa compreender é que o Conselho Tutelar, ele é um órgão que ele tá para proteger os direitos de criança e adolescente, porque eu cresci com medo do Conselho Tutelar, né? Então eu cresci sabendo que eu não poderia fazer nada, que o Conselho Tutelar ia chegar e que ia me levar para algum lugar. Eu não sei que lugar era esse. Mas eu cresci sabendo disso. E aí, ao me desenvolver nesse processo de protagonismo, eu fui entender que o Conselho Tutelar não era aquilo. Né? As crianças e adolescentes, elas não precisam ter medo do Conselho Tutelar. Pelo contrário, né? Elas devem gostar do Conselho Tutelar, já que é um órgão que está ali para garantir esse direito de criança e adolescente. Só que, infelizmente, né, trazendo assim para uma realidade bem local, não é bem assim que funciona, né? A gente precisa garantir, primeiro, com que os conselheiros e conselheiras tutelares que vão, que estejam nesse processo, né, que se candidatem para esse processo, eles estejam interessados primeiro em fazer garantir a lei, né, garantir o direito de criança e adolescente, que a gente sabe que, infelizmente, em alguns casos não acontecem. Né? Garantir também com que esse Conselho Tutelar ele tenha uma estrutura para que ele funcione. Né? A gente sabe que em muitas cidades da Paraíba e do Brasil, o Conselho Tutelar não funciona como ele deveria funcionar. Não tem um computador para trabalho, não tem um carro para trabalho, né? Não paga um bom salário ao profissional. Então, a gente precisa garantir também com que isso aconteça. E trazer o conselheiro para próximo da comunidade. É tanto que a lei diz que a pessoa que vai se candidatar ao Conselho Tutelar, ele deve ser alguém da comunidade, alguém próximo da comunidade. Ou seja, não é um estranho que vai vir de outro lugar para trabalhar naquele Conselho Tutelar. Então, o Conselho Tutelar ele precisa fazer essa intermediação com os outros atores e atrizes da rede, com o diretor da escola, com o profissional do posto de saúde, das outras instituições que compõem ali a comunidade. Ele precisa conhecer o Estatuto da Criança. Ele precisa conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente, saber né? suas atribuições, né? E defender os direitos humanos de criança e adolescente, né? Porque, em hipótese alguma, a gente pode ter um conselheiro tutelar que seja favorável, seja favorável à redução da maioridade penal, né? E que não defenda os direitos humanos. Então, se tem alguém que está nesse processo, ele está no lugar errado, né? Ele não está fazendo cumprir de fato como deveria ser. E aí, Manu? Manu, quer falar um pouquinho como é que tu vê o Conselho Tutelar, Manu? Não tenho nada a falar não, nada a declarar não de questão do Conselho Tutelar não, que vocês já falaram tudo, né? Que, assim, não só Carlinhos, mas como toda criança e adolescente, a maioria, tudinho que são da comunidade, sente medo sim do Conselho Tutelar. Hoje eu vejo meus amigos tudinho da comunidade, quando vê um carro da polícia, aí, eita, ó, a polícia passando. Quando vê o Conselho Tutelar passando, Ave Maria, tudinho se esconde debaixo de cama e vai se entuca pra um canto, se entuca pro outro, porque tem esse medo, porque, assim, a sociedade fez com que as crianças e adolescentes tivessem esse medo do Conselho Tutelar. Até a própria escola, né? A própria escola, quando a gente estava nesse período da pandemia, a escola fazia com que a gente cumprisse, né, o nosso dever de assistir a aula. E tinha muitos alunos que não tinha celular, não tinha computador, não tinha acesso, né? Acesso às tecnologias. E aí o conselho ia pra lá na casa, aí a criança ou adolescente ia ficar com medo porque achava que tinha feito alguma coisa errada. Mas não, era pra saber o que estava acontecendo, saber se podia ajudar. Então é como o Carlinhos falou, a gente tem que entender que o Conselho Tutelar, ele vamos dizer assim, a gente é uma portinha e eles são a chave. Ele abre o caminho pra gente seguir. Acho que deu pra entender o que eu quis falar, né? Sim, olha aí, uma contribuição maravilhosa, né? Quem não coisa. tinha... É verdade, né? Então é isso, pessoal. Eu tenho aqui uma pergunta, a última pergunta. E a pergunta é a seguinte. O ECA é suficiente para salvaguardar, olha a palavra, salvaguardar as crianças e adolescentes? O ECA é suficiente?
Creio. Assim, Só o ECA? Não, só o ECA ele não é suficiente, né? Ele precisa, o ECA, a legislação, ela é muito bonita, inclusive ela é referência para vários países no mundo inteiro, né? Mas a gente precisa garantir com que as políticas públicas aconteçam, né? Porque não adianta a gente ter uma lei muito bonita se a gente tem uma escola lá que está faltando professor. Se a gente tem um PSF na comunidade que não tem remédio, né? Se a gente tem uma família que deveria proteger e agride, né? Se a gente tem uma polícia que quando vê um adolescente negro na rua, bate e agride. Então a gente precisa, o ECA, a legislação, a lei ela é muito bonita em referência, mas a gente precisa fazer com que ela seja cumprida, né? E aí os atores e atrizes que estão do sistema de garantia de direitos, que estão nas pontas, né, que tem a obrigação de fazer valer e garantir esses direitos, também precisam estar juntos, também precisa ter esse comprometimento, né, em fazer garantir esse direito. Porque se simplesmente se faz de conta, aí a gente nunca vai conseguir o resultado que é esperado, né? Uhum. É isso, Manu? É isso mesmo. Isso mesmo. Na verdade, né, gente, volta ao ponto, né? Vamos fazer a nossa parte, porque não adianta a gente estar modificando leis, criando leis, se a gente não cumpre as que já existem, né? Então, o estatuto sozinho, lá na estante, na gaveta, ele não vai fazer nada, não, né? Ele tá lá. Mas se o ser humano não buscar cumprir e fazer valer, até mesmo como a gente estava conversando aqui no início, né? Será que as crianças e adolescentes têm acesso a receber cada um o seu estatuto? Né? Então, assim, deveria talvez ser isso, temas até como um pré-requisito, como livro, né? Do jeito que tem o livro de português, matemática, o que for, ter também o estatuto, para que essa criança e adolescente tenha acesso a isso, né? Porque em algum momento, talvez não todos, mas uma grande parte talvez vai ter a curiosidade, inclusive ilustrativo. A gente poderia melhorar, né, essa forma de visualizar também. Porque uma criança ou um adolescente que tenha colorido, que tenha imagens nesse estatuto, ela vai se sentir mais atraída até de ler, né, do que aquele livro onde tenha só letras pretas e brancas, pequena a letra. Então, onde é que vai ficar a curiosidade? Então, o estatuto, ele é suficiente desde que ele seja cumprido e que o adulto tenha isso como realmente o seu livro de cabeceira, principalmente nós que estamos lidando com a criança e adolescente, né? E que a gente faça com que as próprias escolas também facilitem esse acesso, né? Que abram as portas, inclusive, para os outros órgãos, né? As pessoas envolvidas possa também divulgando cada vez mais, né, esses direitos e esses espaços, né? Porque se um conselheiro tutelar, por exemplo, vai na escola, né, coloca o papel dele como parceiro, como amigo, vamos dizer assim, vai ser mais fácil a criança entender naquela hora que o pai ou a mãe ou quem está educando, né, colocar a situação como ameaça, né? Então, a gente precisa realmente trazer mais popularidade, né, para que essas leis sejam cumpridas e que realmente, quanto mais popular seja, mais as crianças e adolescentes vão conhecer seus direitos e deveres, e os pais e os adultos, os profissionais, sejam da área da educação, da saúde, né, também façam valer o direito. Porque muitas vezes a gente vê que dentro dos próprios hospitais, por exemplo, os direitos também não são adquiridos, né, não são cumpridos, na verdade, né? Então, a gente vê que tudo isso tem que ser muito bem monitorado, estimulado, mas também fazer com que seja orientado e dar visibilidade para que todos tenham acesso. Isso aí, Valesca. Exatamente, não há aula. É isso aí, Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, podcast, Estatuto da Criança e do Adolescente. Pessoal, momento de considerações, né? Eu já quero agradecer a vocês, foi maravilhoso o diálogo, o bate-papo aqui nessa mesa, né?
E aí, microfone aí aberto para vocês. Mais uma vez eu quero agradecer o convite do Fórum DCA, dizer que estou sempre disponível para que a gente possa conversar, para que a gente possa expandir essa ideia para outros horizontes, para outras pessoas terem acesso à informação. Eu sou um fruto desse espaço, então eu me sinto também na obrigação de ter que motivar também outras crianças e adolescentes a também estar junto nesse processo. Eu acho que é uma forma de agradecer a esse espaço por tanto que fez, né? Por mim e no meu processo de vida e de ser humano e de profissional que eu sou. Parabenizar pela ação, dizer que muito importante a gente precisa se adaptar a essas ideias de tecnologias, né? Quando eu estava no processo de adolescência, a gente fazia isso presencialmente, né? Com todo mundo no auditório e conversava sobre isso. Só que agora a gente percebe que pela internet está sendo tudo mais fácil, né? E tá chegando mais às pessoas. Então, parabéns, obrigado. Eu acho que foi ótima essa conversa. E a gente vai se encontrando nas próximas conversas. Valeu. Que venham mais podcasts, que venham mais, né, oportunidades, né, para que a gente possa trazer cada vez mais o nosso público infanto-juvenil. E a gente só quer agradecer, né, ao Fórum, à Casa Pequeno Davi, ao nosso colega aqui técnico, que sem ele, o Gastor, a gente não faria nada, a paciência também, né? E é um prazer estar sempre com vocês e busquem cada vez mais a gente... Somos os defensores, então não vamos apenas cobrar que os outros façam, vamos fazer na nossa parte. Bom, eu queria agradecer também ao Fórum DCA, queria agradecer a paciência que vocês têm comigo, é claro. Vocês não sabem a honra de eu estar aqui. Cada vez que eu venho aqui, aprendo mais um pouquinho, e mais, e mais, e mais, e mais. E como eu vou aprendendo, eu vou passando, né? Porque quando eu chego em casa, minha mãe já diz assim, bora, chega, senta aqui e me diga como é que foi o podcast. Se ela não vê que já colocou, ela já... Manda um beijão aí pra minha mãe. Um beijão pra senhora, viu? Um beijo aí pra senhora. Tá me escutando agora aí na caixinha de som, provavelmente, né? Lavando a louça, não sei, mas enfim. Beijão pra senhora, saiba que eu amo muito a senhora, viu? Também queria agradecer a minha escola, né? Por ter me liberado mais cedo pra poder chegar no horário, é claro. E, assim, é uma honra. Também queria agradecer a uma pessoa que não tá aqui mais conosco, que ela já se foi. Eu considero ela... Sempre considerei ela como minha outra mãe, que ela já se foi. Eu fui um fruto dela, que é Rose Veloso, que ela não tá mais aqui conosco. Mas ela sempre vai estar aqui nos nossos corações, porque ela me ensinou muita coisa e... Muita coisa que eu sou hoje foi graças a ela. E nós crianças e adolescentes, a gente tem uma frase que a gente diz... Rose presente. Então, que Rose esteja presente nos nossos corações. Obrigada. Então é isso. Agradecido mais uma vez o Fórum Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Mata Paraibana. Agradece, né, a participação de vocês. E é isso. Finalizando aqui mais um podcast. Valeu, gente. Foi muito bom a conversa, o diálogo. E é isso aí, como a Valesca falou, vamos para os próximos podcasts aí, né, Valesca? Isso. Tchau, meu povo! Tchau, Foi tchau. bom demais! Tá bom, tá pegando fogo, que é isso?